Daqui a 2 dias praticamente é carnaval. Para muitos é um tempo assim, de paquera, de namoro sem compromisso. Aí é tempo também de aglomeração e o risco de transmissão de doenças. Esse risco aumenta significativamente. Entre elas, a gente tem a doença do beijo e outras infecções sexualmente transmissíveis. Agora, como saber, como reconhecer, como se proteger? Nós convidamos a infectologista, a doutora Franciele Schiavon, que está aqui comigo. Franciele, mais uma vez, obrigada. Eu que agradeço. Viu, por ter vindo. É uma época em que esse tipo de doença parece que vem com mais força e principalmente porque a proteção muitas vezes não é feita. Diminui, né? Exatamente. Infelizmente. E assim, não que em outros momentos não seja importante, não que em outros momentos não aconteçam, mas é porque... Exatamente pelo carnaval, pela... liberdade, exatamente, pela liberdade, pela situação. As pessoas se empolgam um pouquinho demais e acabam não se cuidando como deveriam. Pois é, e a gente quer que você se cuide, quem você conheça, que se cuide. Quer participar comigo? 998-97-1000, converse comigo, mande a sua dúvida para a doutora Franciele. E aí a gente tem essa doença do beijo e o alerta em relação a ela tem sido feito principalmente agora nos últimos dias, não é, Franciele? Exatamente. Que doença é essa? Então, Mônica, a doença do beijo, que nós, no meio médico, o nome científico é mononucleose infecciosa, é uma doença causada por um vírus da família do herpes vírus, chamado Epstein-Barr vírus. Esse vírus, ele é transmissível, facilmente transmissível pela saliva. Então, se você tiver contato com a saliva de uma pessoa infectada pelo Epstein-Barr vírus, você vai se contaminar, certo? E assim, tem um período considerável de incubação, até a manifestação dos primeiros sintomas. Então, foi para o carnaval, curtiu, aproveitou. Semanas depois é que vai começar a apresentar os sintomas. E muitas vezes as pessoas não se atentam que foi por conta do carnaval. Né? É um período que de 3 semanas, 4 semanas, é esse período que ela aparece, Depois de 3, 4 a 7 semanas é o período de incubação que pode aparecer os primeiros sintomas. E aí você falou, é um contato íntimo, é pela saliva. Então, por exemplo, é pelo beijo, mas pode ser também, por exemplo, por compartilhar bebidas, alimentos. Isso, canudinho, Até que o copo, às vezes você toma no lugar diferente que a pessoa, mas o canudinho é mais propenso, E aí, assim, é uma doença que inicialmente, ela vai ter sintomas muito inespecíficos. Ela começa os sintomas mais característicos alguns dias depois, assim, uns 4 dias depois dos sintomas inespecíficos. E muitas vezes esses sintomas mais característicos também se confundem com uma dor de garganta, uma gripe, sabe? Então, assim, tem que ter muito cuidado. Então, é importante a gente ter em mente que existe essa doença, as formas de transmissão, porque se porventura começar a apresentar os sintomas posteriormente, contar para o médico, doutor, doutora. Olha, presta atenção aqui em mim. Eu fui para o carnaval. E eu acho que peguei. Pode ser que tenha isso. Eu acho que nós temos aqui alguns sintomas que nós separamos para vocês, a mononucleose, a doença do beijo. Então, cansaço intenso, febre, dor de cabeça, são alguns dos sintomas, não é? Então, assim, os sintomas inespecíficos é esse cansaço intenso, é uma dor no corpo e até dor de cabeça. Aí você fala assim, nossa, mas lembra... O que eu fiz lá? Lembra o que outras doenças, até assim, uma dengue, por exemplo, Aí meio que passa batido, mas aí, logo após esses sintomas inespecíficos, começam realmente a dor de garganta, a febre. A febre, ela costuma ser mais no período da tarde, a febre vespertina. Entendi. E dor de garganta, a faringite, que muitas vezes é acompanhado de, a gente fala que é a linfonodomegalia, as ínguas, as famosas ínguas no pescoço. Você percebe assim que está inchado? Isso, está tudo inchado. As amígdalas, elas ficam aumentadas de tamanho, pode aparecer uma membrana, brancacenta na orofaringe, nossa, uma infecção bacteriana. E aí, se não contou muito bem para o médico, ou o médico não se atentou, nossa,
um período depois do carnaval, convém a gente pensar em outra coisa que não seja uma simples amigdalite bacteriana. E aí o grande problema é prescrever um antibiótico para uma situação que não é uma amigdalite bacteriana. Não é algo comum, assim, que é a doença do beijo. Isso. E aí, para fazer o diagnóstico assertivo, ele é clínico, tem algum exame, até para a gente falar do tratamento? Tem sim, tem exame. A gente faz a sorologia, né? Que busca anticorpos contra esse que o nosso corpo produz, contra esse vírus, e aí a gente consegue fechar o diagnóstico por ali. Então, assim, na verdade, a gente começa o diagnóstico clínico, suspeitando quando se pensa nos sintomas, né, os sintomas mais característicos, essa dor, essa faringite, essa linfonodomegalia, essas ínguas no pescoço, a febre, o período depois do carnaval, que tem que ficar atento, e aí fecha com a sorologia. E aí, é medicação oral? Então, o tratamento para a doença do beijo, né, a mononucleose infecciosa, ela é basicamente com sintomáticos, né? Aí fala assim, mas existe a possibilidade de usar o aciclovir, já que é um vírus que pertence à família do herpes vírus, então não poderia usar o aciclovir? Até poderia. Ele vai diminuir a replicação do vírus e, consequentemente, diminuir a transmissão, mas ele não vai alterar em absolutamente nada a sintomatologia da doença. Ele vai só diminuir a replicação do vírus e evitar que transmita. E aí, tanto que a gente não costuma prescrever corriqueiramente. A gente prescreve quando são casos mais graves. Pode evoluir de forma grave? Pode? Pode. As amígdalas podem aumentar tanto de volume que pode fazer uma obstrução de via aérea. E aí precisa internar o paciente. Porque tem dificuldade para respirar. Para respirar, exatamente. E aí eu preciso interná-lo para dar um suporte, né, se ele necessitar, um suporte ventilatório, seja com catéter ou até mesmo, se for o caso, uma intubação. Exatamente. Então, assim, é uma doença que parece boba, mas ela ainda tem mais um agravante. Esse vírus, ele tem uma relação com a patogênese de neoplasias. Que é isso? De câncer. Câncer pode levar a que se não... Sim, porque assim, você teve a doença... Você teve a doença do beijo, mas deixa eu deixar claro aqui, né? Não é, tive a doença do beijo, então eu vou ter um câncer. Não é isso. Não é isso. Você pode facilitar, pode predispor, sabe? Porque o vírus, no nosso organismo, nós temos os genes, o nosso DNA, que são genes supressores de tumor. Se esse gene, ele fica bagunçado, se ele é alterado pelo vírus, então eu deixo de ter a supressão tumoral. Então, pode acontecer de ter uma multiplicação desordenada de células. É como se acordasse aquele, digamos assim, tumor. Não que acordasse o tumor, mas é como se ele deixasse as células, esses genes, eles deixam as células em multiplicação ordenada. Se esse diretor, vamos dizer assim, que orquestra, esse diretor que ordena as células, a multiplicação das células, ele deixa de existir, de fazer o trabalho dele, a multiplicação fica desordenada. E aí tem relação com linfomas, que são doenças hematológicas. Doenças do sangue. Do sangue. Entendi. Tá vendo como é importante que a gente entenda, reconheça, saiba, né, sobre a importância desse alerta para a gente se proteger. Sim. Como é que eu me protejo? Porque o pessoal vai, né, tem uns que vão namorar e tudo mais. Como é que a gente se protege? Assim, é simples. É simples. Infelizmente, não dá para falar assim, não beije. Se você tiver com uma dor de garganta, evitar. Beijar outra pessoa. Mas falar, mas já que você falou que o período de incubação, ele é relativamente longo, né? Ele vai de semanas. Então, pode ser que ninguém esteja com dor de garganta. Então, só que o que a gente vê no carnaval
Beija um, beija outro, beija outro, beija outro. Três, beija quatro. Exatamente. Então, assim... Responsabilidade. Responsabilidade. Aproveitar, curtir o carnaval com responsabilidade. E aí eu vou até aproveitar, você citou 2 vezes a questão do herpes. Antes da gente encerrar essa parte, lembrando que você pode participar conosco, herpes labial também é muito comum agora? É muito comum. Por isso, né? Beija, compartilha alimento. E aí, vale lembrar, Mônica, que nós temos o herpes labial, certo, e o herpes genital. Só que um vírus, ele não fica só na boca e um vírus não fica só na genitália. Pode ter... essa troca. Pelo sexo oral. Muito bem. A gente vai continuar com esse assunto, porque é muito sério, a gente precisa se divertir, precisa ter atenção, né, discernimento, para depois não vir uma doença tão séria, uma doença tão grave. A gente vai falar também sobre as infecções sexualmente transmissíveis. A Franciele estava conversando comigo antes do programa, dizendo que os casos de sífilis, gente, que é algo que a gente escutava lá em 1900 e bolinha, né, Franciele? Os casos estão aumentando. E por quê? Pela falta de cuidados. Falta de cuidado. Falta de prevenção. Toma um pouquinho de água, tá? Eu já volto aqui com você e vem. E aí os próximos dias serão de quê? De muita aglomeração, de festa, bloquinho de carnaval, vou pra lá, vamos pra cá. Gente no país inteiro. E aí o que acontece? A gente tem um risco de transmissão de algumas doenças e esse risco se torna ainda maior. Como se proteger, reconhecer os sintomas e tratar. Com a gente hoje é a infectologista Franciele Schiavone, está aqui para esclarecer. Pode mandar a sua pergunta que dá tempo. Eu tenho uma pergunta aqui, quero voltar com ela, porque foi aquele momento que a gente falou sobre a herpes. Sim. Herpes labial e herpes genital. A pessoa mandou aqui para mim, não mandou o nome, mas quer saber o seguinte: herpes genital tem cura? Infelizmente não. Não tem? Nem herpes labial, nem herpes genital tem cura. Quando eu digo cura, é de eliminar o vírus e não ter as novas lesões, né? Então, assim, você teve um episódio das lesões de herpes, seja labial ou genital, resolveu, você não está livre de um novo episódio de lesões. Se tiver uma baixa de imunidade, mudar alguma coisa, esse vírus ele que está em latência no nosso organismo, ele vai reativar. Então, assim como a gente vê muito frequentemente algumas pessoas que têm herpes labial, de vez em quando tem uma lesão no lábio. São bolinhas? Sim, são bolinhas, isso. Tanto genital como labial, a apresentação da lesão é muito semelhante. São vesículas, né, bolinhas aglomeradas e muito dolorosas. Arde, dói. E aí depois que essa bolha se rompe, vai formar uma úlcera. E só depois que essa úlcera ela tá na fase de crosta é que ela deixa de ser contagiosa. E assim, tá com bolinhas, seja na boca, seja na região genital, tem risco de transmissão. É o mesmo processo lá da catapora, da varicela, porque são todos da mesma família, né? Que depois lá na frente, na infância você teve a catapora e lá na frente, de repente, nossa, tive zoster. Isso. É aquele vírus que causou a catapora na sua infância, ele ficou em latência. E lá na frente, ou na fase idosa, ou porque você teve uma baixa imunidade. A gente está vendo muito frequentemente pessoas cada vez mais jovens com lesões de herpes zoster. Nossa, Franciele. Por causa dessa vida corrida, essa rotina maluca que a gente está vivendo. Né? Exatamente. Então, a imunidade baixa, o vírus reativa, que estava em latência, ele reativa e aparece a lesão. Então, assim, você melhora da lesão, mas não elimina o vírus do organismo. Então, pode ter novos episódios. Então, o negócio é sempre tentar, na medida do possível, manter uma saúde em dia ali, né? Bom, a gente falou da doença do beijo, a mononucleose, nós falamos aqui do herpes, né? E também agora a gente vai entrar na questão das infecções sexualmente transmissíveis. E uma das que mais preocupam também vocês é a sífilis. Sim, assim, a sífilis está nos preocupando muito, embora tenha cura, né, tenha o tratamento, o que está nos preocupando é o aumento, né, a incidência da sífilis que está crescente, né? Então, assim, uma coisa que é perfeitamente possível de evitar e de repente está um boom de novo,
Então, temos casos, muitos casos novos, e às vezes a pessoa nem sabe, porque assim, apareceu uma lesão genital, mas passou batido. Era um pelinho encravado. Era uma feridinha. Era uma feridinha. Porque eu cocei e feriu. Não, é o calor. Aí a roupa justa, calor e tudo mais, feriu a pele. Então, passa batido. Só que a sífilis, ela tem fases, né? E ela pode evoluir de forma grave com o acometimento do sistema nervoso, que é a sífilis terciária ou a neurosífilis, que é muito sério. Então, assim... E como que é isso? A pessoa, por exemplo, perde memória? Ela pode ter manifestações, por exemplo, começar a perder visão. Nossa. E aí vai no oftalmo e investiga. Se não tiver um clique e falar assim, deixa eu ver se é sífilis, vai ficar ali patinando, sabe? Então, assim... Levando a essa gravidade, essa gravidade. Trazendo consequências mais graves. Então, assim, a sífilis primária, né, a secundária, a terciária, que é a neurosífilis, todas são passíveis de tratamento, só que nisso continua a cadeia de transmissão. De transmissão, quer dizer, outras pessoas, porque ela é transmitida pela relação sexual, sim, né? Sem a proteção. Exatamente. Sem o uso da camisinha. Exatamente. Né? Que cada vez, infelizmente, é mais comum do que a gente pensa. Exatamente. E aí os sintomas, você falou de lesão, a gente tem outro sintoma também em relação à sífilis? Assim, a sífilis primária, ela cursa com a lesão, né? E aí, às vezes, passa batido, como eu disse. A secundária, ela pode ter lesões de pele, que aí é um pouco mais, assim, o médico ele fica um pouco mais atento, porque ele vê, né, lesões cutâneas, e aí fala assim, nossa... É a sífilis. É a sífilis. E aí o tratamento, ele é medicamentoso? Medicamentoso, é com antibiótico. E pro resto da vida? Não. Aí, assim, a sífilis primária e secundária, a gente tem as doses certas para serem feitas de acordo com o tempo que apareceu, ou que teve a lesão, se a pessoa conseguir lembrar, ou a exposição. Porque às vezes fala assim, nossa, eu tive uma relação sexual desprotegida. E aí a gente consegue definir o número de doses de acordo com essa informação. Quando a pessoa não sabe se teve lesão ou não se lembra, não dá informações mais concretas pra gente, então nós tratamos como uma sífilis tardia. Uma sífilis tardia, e são mais doses, bezetacil. Nossa, que dói demais, Exatamente. Ou seja, é o uso da camisinha. Exatamente. Né? Lembrando que existe a camisinha, existe o preservativo feminino e masculino na rede pública, né? Procurar as unidades de saúde e oferece gratuitamente o serviço, né? O preservativo. Então, assim, não tem desculpa, não vou comprar, eu tenho vergonha de ir na farmácia comprar. Não, vai lá na unidade de saúde. É totalmente discreto. Não precisa... Você pega lá, pronto, e acabou, está se protegendo e protegendo outra pessoa também. Exatamente. Tem uma pessoa que mandou uma pergunta aqui, eu queria saber qual pomada, e se pode usar a pomada no caso da ferida do beijo. A doença do beijo, ela tem, né? Não tem lesão, não tem? É o herpes que tem, É o herpes que tem. A doença do beijo, que eu falei, dá essa dor de garganta, febre, cansaço, a íngua no pescoço, né? Inchaço isso, aqui. O cansaço, a dor de cabeça. Mas pomada, assim, não dá nem pra... Não, porque não cursa com lesão no lábio. E pro herpes também tem que ser prescrito pelo médico. Exatamente. Usa algum tipo de pomada quando aparece Na verdade, tem a pomada, só que assim, não é tão eficaz. Entendi. O via oral, ele é mais eficaz. Eficaz no sentido de resolver mais rapidamente a lesão. Porque dói muito. Eu imagino. E diminuir a transmissão, né? Porque enquanto tem a vesícula, enquanto tem a bolha, existe o risco de transmitir o vírus. E a gente também, a gente está falando de sífilis, nós temos outras, mas a gente também tem aí o HIV. Exatamente. Né? Que também preocupa vocês. Muito. Porque, mais uma vez, parece chover no molhado, mas não é. É a falta de proteção. Achar, não, tá tudo bem. Tá tudo bem. Eu costumo brincar que antes nós tínhamos mais propagandas, né? Falando sobre o HIV e tudo mais.
Hoje nós não temos tantas propagandas assim, né? Exceto no Dezembro Vermelho, mas enfim, no dia a dia a gente não tem tantas propagandas para poder estimular a proteção. Cuidado, né? A proteção. Exatamente. Então, assim, eu ouvi, né, durante a minha formação como infectologista, eu ouvi colegas assim, mas HIV não acabou? AIDS não acabou? Não. Não, infelizmente não acabou. Não acabou. E assim, não tem cara. Qualquer um pode ter, infelizmente. Ou felizmente, né? Porque antes era, tem o grupo... Há muitos anos, Há muitos anos, década de 80, isso. o grupo de risco. Hoje não tem mais Hoje isso. não tem mais isso. Qualquer um, independente de faixa etária, independente de sexo, de opção sexual, independente de credo, de condição financeira, qualquer um pode ter. Bonito, menos bonito. Menos bonito, qualquer um pode ter. E aí vem a transmissão. E é uma doença muito séria. Muito séria, porque não tem cura. Não tem cura. Aí tem é medicamento para o resto da vida. Assim, a pessoa usando o medicamento, né, o famoso coquetel, que é a TARV, né, a terapia antirretroviral, ela vai ter uma vida como uma pessoa que não tem o vírus. Ela vai ter uma vida normal como uma pessoa que não tem o vírus. Lógico, eu digo normal, não tem mais aquele estigma que tinha lá na década de 80. Mas precisa estar sempre procurando o médico, fazendo sempre exames, acompanhando e sempre tomando medicamento. E aí a gente tem uma questão, nós estamos falando aqui de cuidado, de prevenção, a ciência vem aí sempre, né, com novidades, os profissionais de saúde vêm alertando, e aí a gente estava conversando aqui antes do programa começar, porque eu sempre faço isso com os nossos convidados, sabe? E a Franciele me lembrou de algo, que hoje a gente tem, eu até falei disso aqui, lá no antigo Manhã Total, eu falei sobre isso, sobre a questão do PrEP, né, da PrEP, que é a profilaxia. Pré-exposição. Pré-exposição ao vírus da AIDS. HIV, exatamente. HIV. E as pessoas não entendem muito bem o que ele é, né? Como que é a profilaxia. Exatamente. Então, assim, a PrEP, né, a profilaxia pré-exposição, ela só protege contra o HIV. Usado adequadamente, como orientado pelo médico, ela realmente protege contra o HIV, né? E agora, começou a falhar, a gente não tem garantia de proteção. Então, o uso correto da PrEP, ela protege, mas somente contra o HIV. Aí, engano achar assim, não, estou usando a PrEP, então eu estou protegida de todos. Então, eu posso jogar descalço. De jeito nenhum. De jeito nenhum. Vai jogar descalço? O cartão vermelho vai aparecer, vai vir. Então, é isso que você quer para a vida, né? Precisa tomar cuidado. E como que é a PrEP? Hoje nós temos a PrEP de uso diário, que o paciente ele toma todos os dias um comprimidinho, e temos a PrEP sob demanda. O que é a PrEP sob demanda? Aquele paciente aquela pessoa que ela não tem relação sexual com muita frequência, menos de 2 relações sexuais por semana, que é o que o protocolo preconiza. E aí você tem que conseguir ter uma organização, vamos dizer assim, eu vou ter uma relação sexual amanhã ou hoje à noite, para você começar a PrEP, porque em pessoas que não estão em uso de hormônio à base de esteroides, mulheres com anticoncepcional ou as pessoas que estão fazendo a feminilização, né, usando o hormônio, essas pessoas que estão em uso de hormônio, elas têm que ter 7 dias antes, começar 7 dias antes da relação. Já as outras pessoas, 2 horas, pelo menos, antes da relação sexual. Ou seja, é um protocolo, é um procedimento e precisa ser orientado pelo profissional de saúde, pelo médico, não é assim. Hoje, vou jogar descalço, como você bem disse. Não, não é assim. E antes de eu agradecer aqui a Franciele, uma mãe que desabafou aqui conosco, falou que o filho teve a doença, eu não sei se foi a doença do beijo ou a sífilis, feridas, sabe? Ele pegou, né, essa doença, foi horroroso, ele ficou 1 mês no hospital
E assim, foi uma situação gravíssima. Então, fico alerta, é cuidado, é proteção, é conversar, é multiplicar informação da melhor qualidade. Por isso, compartilhe essa entrevista com a doutora Franciele Schiavone, que é infectologista. Muito obrigada. Eu que agradeço mais uma vez. Se for descansar, bom descanso para você no carnaval, viu? Volte sempre a você. Obrigada. Obrigada.